boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá quando você estiver me ouvindo. Meu nome é Adelina Soares da Silva. Eu tenho 78 anos e hoje em dia sou aposentada. Trabalhei boa parte da vida em recepção e nos últimos tempos na rádio comunitária aqui do povoado. Uma rádio pequena, simples, dessas de bairro, mas que para mim era como se fosse o mundo inteiro em um microfone só. Muita gente por aqui me chama de Dona Lina do Rádio, e eu confesso que até gosto desse apelido. Quando eu era menina, bem novinha, meu sonho era ser locutora. Daquelas que falam firme, com voz bonita, lendo as notícias e as histórias do mundo. Só que a minha história, essa que vou contar para você agora, foi por outros caminhos. Um caminho difícil, doído, mas que também me ensinou o poder de uma mulher levantar depois de ter sido calada por tanto tempo. Talvez você, que está aí ouvindo, também tenha passado por alguma coisa que arrancou seus sonhos do chão. Talvez já tenha confiado em alguém que te prometeu futuro e te entregou prisão. Eu sei como é. E é por isso que hoje eu resolvi contar. Porque tem coisas que, quando a gente fala, não doem menos, mas doem diferente. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começarmos, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. A minha vida começou lá no sertão do Piauí, em um lugar seco, onde o vento passava levando poeira e esperança ao mesmo tempo. Era 1960 e eu tinha 13 anos. Nossa casa era de barro batido, coberta de palha, e o chão da cozinha era de terra mesmo. Mas era limpinho, minha mãe fazia questão. Dona Quitéria era mulher de fé, dessas que rezam em voz alta antes do sol nascer, e limpam a alma com pano de chão e salmo aberto. A gente vivia de plantar mandioca, milho, feijão, quando chovia. Quando não chovia, a gente vivia era de milagre mesmo. Meu pai, seu Agenor, era homem calado, mas não era duro. Só tinha uma tristeza guardada nos olhos, como se ele visse o mundo mais pesado que os outros. Ele passava os dias na roça e, nas noites, se sentava no batente com o radinho de pilha que quase nunca pegava sinal. Às vezes, ele me deixava segurar o rádio e tentava ensinar como virar a antena para pegar a voz do mundo, como ele dizia. Mas quem tinha mesmo um rádio que funcionava era a vizinha, Dona Alzira. Ela era viúva e morava sozinha com 2 gatos ariscos. Quando eu terminava minhas tarefas, que não eram poucas, eu pedia para ir até lá. Ela deixava, mas só se eu lavasse os pratos para ela. Eu lavava com gosto, porque aí eu podia sentar na cadeira de palhinha e escutar as vozes que vinham de longe. Naquele tempo, eu nem sabia direito onde ficava Recife, nem Brasília, nem São Paulo. Mas quando ouvia as locutoras falando, contando as notícias, lendo os recados, aquilo fazia um nó no meu peito. Era como se elas vivessem em um lugar onde mulher podia falar alto sem levar bronca. Eu queria ser uma delas. Queria ser a voz que atravessava o vento. Meu irmão caçula, Joaquim, era meu companheiro de tudo. Tinha 9 anos na época e um olhar esperto, curioso. Ele me perguntava como era possível uma voz sair do rádio, e eu inventava histórias dizendo que tinha gente pequena morando lá dentro. A gente ria escondido da mãe, que achava isso coisa do demônio. Já Irene, minha irmã mais velha, era o oposto. Tinha 15 anos e um jeito seco, direto. Não gostava quando eu falava do rádio. Dizia que era besteira, que eu devia era aprender a bordar direito e não ficar sonhando com coisa de cidade grande. Às vezes ela me olhava como se eu fosse uma pedra no sapato dela. Eu não entendia por quê, mas sentia o peso do ciúme. Sentia que ela queria ser a escolhida para alguma coisa, e eu nem sabia o quê. A rotina lá em casa era apertada. Acordávamos cedo, minha mãe já de pé no escuro, com o lenço na cabeça e a Bíblia aberta no colo. Ela me mandava tirar água do poço enquanto ela preparava o mingau de milho. Irene cuidava das galinhas, Joaquim juntava lenha. A vida era dura, mas a gente tinha os pequenos prazeres. A sombra do umbuzeiro no fim da tarde, o cheiro do sabão de cinza recém-feito, a gargalhada do Joaquim quando fazia cócegas nos pés da minha mãe.
Mas tudo isso começou a mudar em um dia em que o sol parecia mais quente que o normal. Foi quando ela chegou. Minha tia Osmarina. Ninguém esperava, nem minha mãe. Ela desceu da jardineira com um vestido de tecido leve que brilhava no sol, sapato de salto que afundava no chão de terra e um perfume doce que tomou conta da varanda. Eu me lembro como se fosse agora. Minha mãe ficou dura na porta, olhando para ela com um misto de desconfiança e surpresa. Tia Osmarina sorriu daquele jeito que não mostrava os dentes e estendeu os braços como quem tinha vindo de outro mundo. Disse que estava de férias e quis ver a irmã, que sentia falta da família. Falou isso olhando em volta, como quem observa uma casa velha que deixou para trás. Ela entrou trazendo uma mala pequena, mas cheia de atitude. Falava com palavras difíceis, enrolando o R, como se tivesse desaprendido o sotaque da gente. Disse que morava em Recife, que trabalhava em um órgão do governo e que a filha dela, Cecília, estava prestes a entrar na universidade. Falava com orgulho e um certo desprezo no olhar, como se tudo aquilo aqui fosse só poeira que ela tinha deixado no passado. Eu observei cada gesto dela. Ela era bonita, sim. Usava batom vermelho e um broche brilhante na blusa. Mas tinha algo no jeito que ela olhava para mim que me fez gelar por dentro. Como se me medisse, me calculasse. E naquele momento eu ainda não sabia, mas aquele olhar ia mudar minha vida. Naquela noite, sentamos todos para jantar. Tia Osmarina recusou a comida de panela de barro. Disse que seu estômago era sensível. Preferiu um pedaço de pão seco que trouxe na bolsa. Mesmo assim, ela elogiou minha mãe. Disse que criar 3 filhos com tão pouco era uma arte. Meu pai ficou em silêncio o tempo todo, só mexendo a farinha no prato. Depois do jantar, ela me chamou para perto. Me perguntou se eu gostava de estudar. Eu disse que sim, que queria ser locutora de rádio. Ela riu com os olhos arregalados e disse que nunca tinha conhecido uma menina tão engraçada. E então, como quem solta uma isca na água, ela lançou a frase que fez meu coração disparar. E se eu te levasse para Recife? Lá tem escola boa, tem rádio, tem tudo que uma menina inteligente como você precisa. Na hora, senti como se o chão se abrisse. Minha mãe apertou o terço na mão. Meu pai suspirou fundo. Irene, que ouvia tudo da porta, cruzou os braços e revirou os olhos com desprezo. Mas eu só conseguia imaginar minha voz ecoando pelas ondas do rádio. Não dormi naquela noite. E foi assim que tudo começou. Nos dias seguintes, tia Osmarina se instalou em um quarto improvisado, que antes era usado para guardar milho seco e alguns sacos de carvão. Minha mãe passou o dia limpando o espaço, estendendo lençol novo no colchão de palha e perfumando o ar com folhas de alfazema. Osmarina, mesmo naquele canto apertado, se portava como se estivesse em um hotel, reclamando do calor, da poeira, do galo que cantava cedo demais. Ainda assim, ela desfilava pela vila com seus vestidos estampados e seus óculos escuros, cumprimentando os vizinhos como se fosse autoridade. Logo virou assunto entre as mulheres do povoado. A irmã de Quitéria, que mora na capital e trabalha com gente importante. Era assim que comentavam. Dona Alzira me chamou no cercado da casa dela e cochichou que tia Osmarina parecia atriz de novela. Eu nem sabia direito o que era novela, só ouvia falar do sucesso de Caminhos do Coração, que tinha gente que escutava pelo rádio do vizinho. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Minha tia era diferente. E mesmo com aquela frieza no olhar, ela carregava alguma coisa que me hipnotizava. Numa dessas tardes, ela me chamou para sentar com ela na sombra do umbuzeiro. Disse que me observava desde que chegou e que notava em mim algo especial. Eu senti o coração bater mais forte. Ela continuou, perguntando se eu ainda queria estudar, se queria conhecer o mundo, usar sapatos de verniz, andar de bonde, escutar rádio de verdade, não aqueles chiados de pilha velha. Quando eu disse que sim, sem pensar 2 vezes, ela sorriu e afirmou que ia conversar com meus pais. Naquela noite, enquanto minha mãe lavava os pratos com Irene e meu pai fumava no escuro do terreiro, tia Osmarina lançou a proposta. Falou que me levaria para Recife, que me colocaria em um colégio bom, que me daria cama,
roupa lavada e, quem sabe, um futuro que aqui eu jamais teria. Disse que era o mínimo que podia fazer pela irmã, ajudando a tirar pelo menos um dos filhos da vida dura da roça. Minha mãe largou o pano de prato no chão. Ficou ali parada, sem saber o que dizer. Meu pai ficou olhando o fumo que queimava, sem levantar os olhos. O silêncio foi longo. Irene, encostada na porta, me lançou um olhar de raiva, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. E eu não sabia se sorria ou se pedia desculpas. Naquela noite, minha mãe não dormiu. Ouvi ela andando de um lado para o outro, rezando, conversando baixinho com Deus. Pediu um sinal. Falou com o terço na mão que não sabia se estava entregando a filha para as mãos do destino ou para o fundo de um poço. Meu pai só disse uma frase, de manhã cedo, enquanto cortava a lenha. Se for para ela crescer, que vá, mas que não esqueça de onde saiu. Eu prometi a eles, com a voz embargada de emoção, que ia estudar, trabalhar, mandar dinheiro e voltar de férias de vestido novo. Falei isso sem saber o que queria dizer exatamente, mas querendo acreditar. Irene não me disse uma palavra. No dia seguinte, quando soube que a decisão estava tomada, passou por mim sem olhar e me chamou de boba. Disse que Recife não era lugar de gente como a gente, que tia Osmarina só queria alguém para esfregar chão. Aquilo me feriu, mas engoli em seco. Eu não ia desistir. O dia da despedida chegou. Era uma manhã seca, o céu limpo como papel em branco. As galinhas ciscavam em silêncio, como se também estivessem em luto. Minha mãe me vestiu com meu melhor vestido, azul claro, com rendinha no pescoço. Prendeu meus cabelos em um coque apertado e passou um pouco de talco no pescoço, dizendo que era para eu chegar cheirosa na cidade. Joaquim não parava de me abraçar. Me deu um bilhetinho escrito com dificuldade, dizendo que eu era a irmã mais corajosa do mundo. Eu chorei escondido. Meu pai me entregou um pedaço de pano com moedas embrulhadas, dinheiro que ele juntou aos poucos vendendo milho e leite. Não é muito, ele disse, mas é para você comprar um pão doce quando der saudade. Na hora de subir na jardineira, que ia nos levar até a estrada principal onde passava o ônibus, minha mãe me segurou firme pelos ombros. Me olhou nos olhos como se quisesse gravar meu rosto inteiro dentro dela. Disse apenas, não deixe apagarem sua luz. Depois me abraçou como se o corpo dela fosse a única barreira entre mim e o mundo. Tia Osmarina me mandou colocar minha sacolinha de roupas no compartimento de cima e disse que devíamos andar logo, para não perder o horário. Já sentada, com o motor da jardineira roncando, eu olhei pela última vez para nossa casa de barro, para o pé de caju na frente, para Dona Alzira acenando de longe, para o rosto fechado de Irene e para o sorriso doce do meu irmão Joaquim. Foi ali, com o barulho do motor e o cheiro de poeira no ar, que meu coração apertou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Porque no fundo, eu sabia que alguma coisa estava diferente. Eu não conseguia explicar. Era como se, no meio da alegria, tivesse um silêncio estranho, um presságio. Mas fechei os olhos e disse para mim mesma que era só medo de crescer. A jardineira seguiu estrada adentro e o sertão ficou para trás. Eu nem imaginava que aquela seria a última vez, por muito tempo, que eu veria aqueles rostos, aquela terra rachada, aquele céu imenso, e que, por mais que eu tentasse depois, nunca mais eu seria a mesma menina que sonhava com uma voz no rádio, sentada na cadeira de palhinha da Dona Alzira. O trajeto de ônibus até Recife foi longo e barulhento. Eu encostei a testa na janela e fiquei vendo a paisagem mudar devagarinho. O chão de terra vermelha dando lugar a estradas de pedra, depois asfalto. As árvores secas ficando para trás, surgindo outras com folhas largas, verdes como nunca vi. A cidade foi surgindo como um monstro grande, cheio de barulho e movimento. E mesmo cansada, meu coração batia acelerado. Eu repetia para mim mesma que era só o começo de uma vida nova, cheia de chances e descobertas. Mas logo que descemos na rodoviária, tudo ficou mais confuso. Tia Osmarina andava apressada. Não olhava para mim, como se eu fosse uma encomenda qualquer. Pegamos um táxi
e ela avisou ao motorista o endereço com voz firme, ajeitando os óculos escuros no rosto. Eu olhava tudo pela janela. Os prédios altos, os bondes passando, as mulheres bem vestidas, homens de paletó andando com pressa. Era um mundo que não parecia feito para gente como eu. Quando chegamos à casa dela, meu coração ficou pequeno. Era uma casa grande, sim. Tinha 2 andares, varanda com azulejo claro e um portão de ferro alto. Mas, por dentro, o ar era frio. Não de temperatura, mas de sentimento. As paredes eram claras, as janelas fechadas e o silêncio pesava. O cheiro era bom, cheiro de lavanda e produto de limpeza, mas não tinha calor ali. Tinha limpeza demais, organização demais, um tipo de ordem que fazia a gente se encolher. Ela me mostrou um quartinho nos fundos, ao lado da área de serviço. Era escuro, com uma cama estreita e um armário de metal. A janela era pequena, sem cortina, e dava de frente para a parede do quintal. Disse que aquele seria meu espaço. Eu balancei a cabeça, sem coragem de perguntar nada. Naquela noite, me deram um prato com arroz e ovo frito. Tia Osmarina jantou sozinha na sala, assistindo televisão. Eu comi na cozinha mesmo, com pressa, sentindo o peso da solidão. Senti falta da zoada do sertão, do cheiro da terra, da voz do Joaquim. Dormi agarrada à minha sacola, sentindo que alguma coisa estava errada. No dia seguinte, bem cedo, fui acordada com batidas na porta. Era Cecília, a filha da tia. Ela tinha o cabelo liso, preso em um rabo de cavalo apertado, e as unhas pintadas de vermelho. Me olhou de cima a baixo e disse com desdém que eu devia limpar os degraus da escada antes do café. Eu ainda sonhava com a escola. Pensei que talvez fosse um primeiro favor, que depois viria o colégio. Mas nada veio. Durante dias, minha rotina foi acordar antes de todos, varrer a casa, lavar roupa, passar, limpar banheiro. Quando tentei perguntar para a tia sobre os estudos, ela disse com frieza que não havia tempo para isso agora, que eu devia ser grata por estar ali. Quando insisti, baixinho, ela me lançou um olhar duro e falou que era melhor eu não esquecer de onde tinha saído. Cecília não perdia uma chance de me humilhar. Chamava de roceira. Dizia que meu cheiro era de mato, que minha voz era feia demais para ser locutora. Certa vez, derramou um copo de leite no chão e mandou eu limpar, sorrindo como se fosse brincadeira. Eu obedecia, com os olhos baixos e o rosto quente de vergonha. Mesmo assim, nos primeiros dias, tentei escrever uma carta para os meus pais. Fui juntando papel de embrulho e pedaços de lápis que achei na despensa. Escrevi com todo cuidado, dizendo que estava tudo bem, que a cidade era grande, que eu ia estudar. Mesmo mentindo, queria que minha mãe dormisse em paz. Mas quando tia Osmarina me viu dobrando a folha, tomou da minha mão e rasgou o papel na minha frente. Disse com a voz firme que ali, na casa dela, ninguém fazia nada sem permissão, que eu não tinha idade nem lugar para decidir o que escrever ou para quem escrever, e que se eu tentasse de novo, seria pior. Senti meu corpo gelar por dentro. Aquilo me paralisou. A carta, que era meu fio com o mundo de onde eu tinha vindo, virou pedaço no chão. E junto com ela, alguma coisa em mim se quebrou. Os dias começaram a se confundir. Eu vivia no silêncio. Fazia tudo o que mandavam. Dormia mal, com medo de errar, de sujar demais, de esquecer alguma coisa. Cecília implicava com tudo. Me mandava fazer e refazer tarefas só para mostrar que tinha poder. Tia Osmarina fingia que não via. E o marido dela, o tal do seu Adelson, passava por mim como se eu fosse invisível. Certa manhã, acordei com a claridade batendo na cara e o som de uma música vindo da cozinha. Era o rádio ligado. A voz do locutor falava sobre uma partida de futebol. Era a seleção brasileira treinando para os amistosos daquele ano. Meu coração acelerou. Aquela voz me puxou para fora do torpor. Eu encostei na porta e fiquei ouvindo em silêncio. Era a única coisa que me fazia sentir viva. Era como ouvir a minha própria alma me chamando de volta. Comecei a roubar pequenos momentos com aquele rádio. Quando ninguém estava perto, eu deixava o pano de chão de lado e escutava, nem que fosse por 2 minutos. Me conectava com o mundo,
com a menina que ainda vivia dentro de mim. Mas logo alguém aparecia e eu voltava para o silêncio. Eu fui murchando. Sentia isso no corpo, no cabelo que caía mais, nas olheiras, na minha voz que já não saía firme. Eu estava ali, mas não estava mais inteira. Era como se estivessem me apagando devagar, como uma vela esquecida em um canto da casa. E ninguém parecia ver. Ninguém ainda. O tempo passou sem que eu soubesse mais em que dia estava. Todos pareciam iguais. Eu acordava ainda no escuro, preparava o café, lavava roupa, esfregava chão. Às vezes, à noite, eu me pegava perguntando se aquilo ia durar para sempre. Se aquela era agora minha vida. Se eu ia morrer ali, naquele quartinho abafado, sem nunca voltar para casa, sem nunca ter falado no rádio como eu sonhava. Cecília inventava serviço mesmo quando não tinha. Mandava eu limpar janelas já limpas, passava o dedo nos móveis procurando um grão de poeira. Quando achava, sorria com maldade. Comecei a ouvir minha própria respiração como se fosse de outra pessoa, de tanto que o silêncio me cercava. Mas teve um dia, entre um balde e outro, que alguma coisa mudou. Eu estava varrendo a frente da casa, com o sol batendo forte nas costas e a testa molhada de suor, quando vi, do outro lado da rua, uma mulher sentada numa cadeira baixa, costurando. Tinha o cabelo preso em um coque frouxo e óculos escorregando no nariz. Trabalhava com calma, mas os olhos não desgrudavam de mim. No começo me assustei. Depois percebi que não era um olhar de julgamento, nem de pena. Era um olhar de quem vê. Ela era a única pessoa naquela rua que me olhava nos olhos. Nos dias seguintes, nos encontramos ali, à distância. Eu do lado de cá, ela costurando do lado de lá. Às vezes, ela acenava devagar com a cabeça. Eu respondia com um sorriso tímido. Comecei a esperar por aquele momento. Era a única parte do dia em que eu não me sentia invisível. Numa tarde de calor insuportável, Cecília mandou eu varrer a calçada inteira 2 vezes e ainda jogar água para não levantar poeira. Eu já estava zonza de sede. Quando ela entrou, batendo a porta atrás de si, eu me sentei 1 minuto na beirada da escada. Foi aí que Dona Diva, esse era o nome que ouvi alguém chamando, atravessou a rua com um copo d'água. Entregou para mim em silêncio. Só isso. E voltou. Mas aquele gesto foi tão grande, tão inesperado, que me deu vontade de chorar ali mesmo. Guardei o nome dela na memória como quem segura uma medalhinha de proteção. Na casa de Osmarina, ninguém comentou nada, mas eu comecei a perceber que Cecília me observava com mais desconfiança. Uma tarde, eu estava limpando a cozinha e o rádio, que ficava numa prateleira alta, começou a tocar uma música da Dalva de Oliveira. Ave Maria no Morro. Eu parei só um instante para ouvir. Aquela canção me atravessava o peito. Era como se eu voltasse para a sala da Dona Alzira, no sertão, sentada na cadeira de palhinha, com o coração cheio de sonho. Cecília entrou na cozinha sem fazer barulho, viu meu rosto emocionado e desligou o rádio bruscamente. Disse que eu não estava ali para me distrair, que rádio não era para empregada. Depois, trancou a porta de propósito e me deixou do lado de fora. Mandou eu esperar no quintal, sem nem dizer por quanto tempo. O sol estava se pondo, o céu começando a ficar roxo, e eu ali sentada no chão, com os pés sujos e os olhos marejados. Foi quando ouvi passos vindo da rua. Dona Diva se aproximou com cuidado. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa e eu disse que estava tudo bem, mesmo sem conseguir sustentar a mentira. Ela abriu o portão da casa dela e disse que eu podia entrar um pouquinho, só até a porta da cozinha, para tomar um pouco de sombra e um copo de refresco. Fiquei ali só alguns minutos. Encostei numa parede fresquinha, bebi o suco de caju e ouvi o tic-tac de um relógio antigo. Era um silêncio bom, cheio de cuidado. Dona Diva não fez perguntas, só me ofereceu presença. Depois disse: "Quando precisar descansar os pés, pode passar aqui." Eu apenas balancei a cabeça, com os olhos cheios d'água, mas sem deixar cair. Voltei para casa com o coração um pouco menos apertado. Naquela noite, dormi com a sensação de que talvez, só talvez, eu não estivesse completamente sozinha.
Nos dias que seguiram, Dona Diva começou a me chamar com mais frequência. Nunca era de maneira direta, nem chamando alto. Era sempre um gesto pequeno, uma tampa de panela que ela batia devagar, um pano de prato pendurado no portão, ou mesmo um olhar demorado enquanto eu varria a frente da casa. Eu entendia o recado. Ela dizia que precisava de ajuda com uns tecidos pesados ou para alcançar as prateleiras mais altas. Mas a verdade é que ela queria era conversar. E eu precisava mesmo de alguém que me ouvisse. No começo, eu só entrava e ficava em pé perto da porta, com medo de ser pega, com o coração batendo forte. Mas com o tempo, comecei a sentar um pouquinho, aceitar um gole de café, deixar os ombros descansarem por 5 minutos. A casa de Dona Diva era simples, mas cheia de cor. Tinha paninhos de crochê espalhados, retratos antigos na parede e cheiro de tecido novo misturado com perfume doce. O rádio dela ficava sempre ligado baixinho, tocando música instrumental. E tinha um relógio de parede que fazia um tic-tac lento, como se o tempo lá dentro andasse diferente. Um dia, sentadas no canto da cozinha, ela me perguntou com cuidado de onde eu tinha vindo. Eu demorei para responder. Mas as palavras saíram sozinhas, como se estivessem entaladas fazia muito tempo. Falei do sertão, da minha mãe, do sonho de estudar, do rádio da vizinha, da promessa da tia e de como tudo foi virando prisão. Falei baixo, olhando para o chão, mas falei. Ela ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando eu terminei, ela respirou fundo e disse apenas: "Eu também já fui menina da casa dos outros." A frase me arrepiou. Depois contou, em um tom leve mas firme, que também tinha vindo de longe. Que trabalhou numa casa grande, que não a deixavam estudar, que fugiu quando viu que se apagasse mais um pouco, desaparecia. Foi naquele momento que eu entendi que Dona Diva não era só bondosa. Ela era sobrevivente. E por isso sabia enxergar o que quase ninguém via. Enquanto isso, a casa de tia Osmarina parecia mais opressiva a cada dia. Ela acordava de mau humor, implicando com tudo. Reclamava da comida, do cheiro da roupa, do modo como eu arrumava a cama da filha. Quando eu errava, e bastava qualquer detalhe, ela me olhava com desprezo e dizia que eu devia agradecer por estar ali. Seu Adelson continuava calado, andando de um cômodo a outro como se não ouvisse nada. Era um vulto dentro da própria casa. Cecília seguia com suas crueldades diárias. Certa vez, jogou um pano molhado na minha cabeça só porque eu deixei cair uma colher no chão. Riu como se fosse engraçado, enquanto eu tremia de vergonha. Mas foi em um fim de tarde abafado que algo me marcou profundamente. Eu estava passando roupa na área de serviço quando ouvi gritos na rua. Me aproximei da janela e vi Dona Antônia, uma senhora do fim da rua, empurrando a filha para fora de casa. A menina se chamava Lourdes. Tinha rosto de criança e barriga já arredondada. Estava grávida, com não mais que 14 anos. Dona Antônia gritava que não queria vagabunda de barriga em casa, que não ia criar filho de homem casado. Lourdes chorava, com as mãos cobrindo o rosto, e carregava uma sacolinha com poucos panos. Fiquei paralisada. Vi a menina sair andando devagar, como se não soubesse para onde ir. Ninguém se aproximou. Ninguém disse nada. Todos viraram o rosto. Senti uma dor no estômago, um enjoo forte. Era como se visse a mim mesma sendo expulsa do mundo. Mesmo não estando grávida, eu sabia o que era ser jogada de um lugar onde devia haver amor. Naquela noite, não consegui comer. O arroz parecia pedra na boca. Fui para o quartinho e chorei baixinho, com a cabeça enfiada no travesseiro. Pensei em minha mãe, no cheiro de sabão da nossa cozinha, nas mãos do Joaquim me oferecendo um pedacinho de bolo de milho escondido. Pensei no radinho velho do meu pai e na voz que eu queria ter. E ali, naquele momento, tudo desabou. No dia seguinte, enquanto varria a frente da casa, Dona Diva apareceu no portão. Me perguntou se eu queria entrar para ajudar a separar uns retalhos. Eu entrei, sem dizer nada. Quando ela colocou a bandeja com café na mesa, meus olhos se encheram. Fiquei de pé, parada, sem conseguir me segurar. E pela primeira vez, sem disfarçar, pedi ajuda. Disse com a voz trêmula que eu não aguentava mais,
que estava sumindo, ficando cada vez menor por dentro, que não queria morrer daquele jeito. Ela se levantou devagar, colocou a mão no meu ombro e disse que eu ia sair dali, que não sabia ainda como, mas ia me tirar dali, e que eu precisava resistir só mais um pouco. Aquela promessa me fez respirar de novo, porque mesmo sem saber o caminho, só de ouvir que ele existia, eu voltei a ter força para continuar. Depois daquele dia em que pedi ajuda com a voz embargada e o coração nas mãos, Dona Diva começou a me chamar mais vezes. Não era todos os dias, e sempre com muito cuidado. Dizia que precisava de ajuda com uma bainha difícil ou que a máquina de costura estava enroscando, e que eu, com minhas mãos leves, podia ajudar a ajeitar. Era uma desculpa, claro, mas dessas desculpas boas que a gente aceita com alívio. Na casa dela, por alguns minutos, eu voltava a respirar. A cozinha cheirava a bolo de milho e sempre tinha uma xícara de café morno me esperando. Eu sentava numa cadeira com encosto florido e, às vezes, só ficava olhando o relógio de parede balançar, em silêncio. Era meu único espaço de paz. Mas, como toda luz que nasce em lugar escuro, essa também começou a incomodar. Cecília foi a primeira a notar. Começou a me vigiar com os olhos estreitos, como se adivinhasse cada passo meu. Um dia, me perguntou com ironia se eu ia virar costureira agora, se achava que era gente para frequentar a casa dos outros. Depois de uma dessas visitas à Dona Diva, me fez limpar o quintal inteiro com escova de dente, dizendo que o chão estava imundo. Osmarina, por sua vez, me chamou na cozinha e falou em tom baixo, firme, que eu não devia passar tanto tempo fora de casa, que o povo da rua falava demais, que era feio criada ficar se metendo com vizinha. A partir daquele dia, fui proibida de sair sem permissão. Qualquer ida à calçada era contada no relógio. E como se não bastasse, Cecília começou a jogar água suja no chão que eu acabava de limpar, só para me fazer esfregar tudo de novo. Teve uma vez em que ela derrubou o balde de propósito, molhando meus pés, e ainda riu, dizendo que eu devia estar acostumada com lama, vindo da roça. Mesmo com tudo isso, Dona Diva não recuou. Ela sabia o que estava fazendo e fazia com calma, como quem cerce esperança no avesso do tecido. Começou a mandar recados discretos por uma menina que vendia bijuteria na rua. Deixava bilhetes escondidos dentro de retalhos, dizendo quando eu podia ir. Era uma dança silenciosa entre nós duas, uma rede de apoio feita de acenos, sinais e coragem escondida. Enquanto isso, Lourdes, a menina que fora expulsa de casa por estar grávida, sumiu por alguns dias. Ninguém falava dela. Mas Dona Diva me contou em voz baixa que ela tinha sido acolhida por uma idosa lá do fim da rua, uma senhora chamada Dona Eulália, parteira antiga, dessas de lenço na cabeça e mãos firmes. Disse que Lourdes estava prestes a ganhar o bebê ali mesmo, escondida, com medo do escândalo e da vergonha. E então, numa noite abafada de fevereiro, quando o calor parecia não caber dentro do corpo, ouvi gritos abafados vindo do fundo da rua. Corri até a janela do quartinho e vi uma luz acesa na casa de Dona Eulália. Não dava para ver muito, mas sabia o que estava acontecendo. Era Lourdes, parindo sozinha, com a ajuda da parteira e de Deus. Meus olhos se encheram d'água. A cada grito dela, eu sentia um aperto no peito, como se algo também estivesse nascendo dentro de mim. Talvez coragem, talvez raiva, talvez uma dor antiga sendo expulsa à força. Na manhã seguinte, a notícia correu entre cochichos. Lourdes tinha dado à luz um menino. Saudável. Diziam que ela chorava muito, que quase não falava, mas que o bebê mamava bem. Ninguém foi visitar. Ninguém se ofereceu para ajudar. O silêncio em volta dela era o mesmo que me cercava. O silêncio das mulheres que sangram caladas, sem testemunha, sem justiça, sem consolo. Aquilo me consumiu por dentro. Eu pensava nela o tempo todo. Lourdes era como um espelho embaçado. A barriga dela, a dor, o abandono, tudo me lembrava de mim, de uma parte que eu escondia no fundo do peito. E mesmo sem a gente nunca ter conversado, mesmo sem troca de palavras, a dor dela se colou à minha. Foi depois desse dia que Dona Diva me chamou com mais urgência.
Estávamos na cozinha dela, com a máquina de costura desligada, quando ela disse: "Tá na hora da gente escrever para sua casa." Meu coração bateu forte. Eu não sabia se podia. Ela insistiu. Disse que ia dar um jeito de mandar a carta, que conhecia uma mulher que trabalhava no mercado e podia despachar pelo caminhão que levava legumes para o interior. Pegou papel de caderno, um lápis vermelho que usava para marcar medidas e colocou na minha frente. Minha mão tremia, mas eu comecei. Escrevi devagar, contando onde eu estava, dizendo que nada era como disseram, que eu não estudava, que só trabalhava e apanhava com palavras. Disse para minha mãe que eu sentia saudade do cheiro do sabão de cinza, do mingau de milho, da oração da manhã. Pedi para ela não esquecer de mim. Pedi para virem me buscar. Quando terminei, Dona Diva dobrou o papel com cuidado, colocou dentro de um envelope de contas e escreveu o nome do meu pai. Agenor Soares da Silva, Comunidade Lagoa Seca, Sertão do Piauí. Nenhum número, nenhuma rua, só isso. Disse que era o suficiente, que o povo do caminhão sabia como chegar lá. Naquele envelope, eu coloquei tudo que me restava. E pela primeira vez, depois de tanto tempo calada, eu voltei a ter voz. A carta foi entregue 2 dias depois, dobrada dentro da cesta de legumes de Dona Sebastiana, uma mulher gorda e animada que vendia cheiro verde na feira. Dona Diva disse que ela era de confiança, que já tinha levado o recado de gente escondida outras vezes e que sabia como fazer chegar no sertão. Mas mesmo com toda essa certeza, eu sentia o coração pesado. Era como soltar um passarinho com as asas ainda machucadas, torcendo para ele voar mesmo assim. Nos dias que seguiram, vivi em estado de espera. Cada som do portão me fazia estremecer. Cada barulho de caminhão me fazia correr até a janela do quartinho. Imaginava meu pai abrindo o envelope com as mãos grossas, minha mãe lendo em voz alta com os olhos cheios d'água, Joaquim sorrindo dizendo: "Eu sabia que ela não tinha esquecido da gente." Mas os dias foram passando, e nada. As semanas começaram a se misturar. Um calor sem fim tomava conta da casa. O cheiro de pano molhado não saía do nariz, e a esperança foi murchando devagar. Comecei a me perguntar se a carta chegou mesmo, se alguém leu, ou pior, se eles ainda queriam me ouvir. Às vezes pensava que minha mãe podia ter desistido, achando que eu tinha me acostumado à vida nova e não queria mais saber do sertão. Essa ideia me feria mais do que tudo, porque era mentira. Mais uma mentira que podia ter virado verdade para os outros. Numa noite, acordei com o som da chuva fina batendo no telhado. E mesmo com o barulho leve, me senti engolida por um silêncio ensurdecedor. Fiquei ali, deitada, olhos abertos no escuro, lembrando das manhãs no terreiro, do cheiro do café que minha mãe coava na meia velha, do canto desafinado de Irene na beira do fogão, da risada gostosa do Joaquim quando via a manga cair no pé sozinha. Tudo parecia tão distante que começou a doer fisicamente. No outro dia, me olhei no espelho do banheiro e quase não me reconheci. O rosto mais fino, o olhar opaco, a boca sem cor. Tinha me tornado sombra de mim mesma. Osmarina percebeu. Ela sempre percebia. Só que, ao invés de perguntar, ela usava minha fraqueza como ferramenta. Naquela tarde, me mandou esfregar o chão da cozinha com vinagre, mesmo sem estar sujo. E quando viu que minhas mãos tremiam, que eu estava pálida, ela se abaixou devagar, encostou o rosto perto do meu e disse: "Pode parar de sonhar, menina. Ninguém vai vir te buscar." As palavras entraram feito faca. Eu fiquei ali, ajoelhada, com o pano de chão nas mãos e os olhos cheios d'água. Ela se levantou e saiu como se tivesse falado a coisa mais banal do mundo. A partir daquele dia, passei a viver como se já tivesse morrido. Cumpria as tarefas no automático, sem pensar. Dormia sem sonhar. Comia sem sentir gosto. Até Dona Diva percebeu a diferença. Quando me via, insistia com gentileza: "Aguenta só mais um pouco, menina, só mais um pouco." Mas dentro de mim, algo já tinha desistido. Comecei a acreditar no que Osmarina disse, que ninguém ia me buscar, que eu tinha sido esquecida, que minha história ia se apagar ali mesmo, naquele quartinho com janela trancada.
Até que um fim de tarde, dias depois, alguma coisa estranha aconteceu. Eu estava no quintal, lavando as roupas de cama, quando ouvi um barulho diferente no portão. Não era entrega, não era vizinho. Era um som contido, passos arrastados. Fui até o canto do muro, olhei por entre as frestas da madeira e, por um instante, meu coração parou. Do lado de fora, em pé, com o chapéu de palha na mão e a roupa empoeirada da estrada, estava ele, meu pai, seu Agenor. Ele estava mais magro, os cabelos mais ralos, a camisa grudada de suor no peito. Mas era ele, os mesmos olhos fundos, o mesmo silêncio carregado. Ele olhava fixo para a frente, sem se mexer, como quem não sabia se devia bater ou esperar. Meu corpo congelou. Eu não conseguia gritar, nem correr, nem chorar. Só fiquei ali, com os dedos agarrados na madeira, sentindo o mundo inteiro se mover de novo dentro de mim. Ele tinha vindo. Meu corpo inteiro tremia, mas minhas pernas não obedeciam. Fiquei ali, olhando pela fresta, como se meus olhos não acreditassem no que viam. Era meu pai, seu Agenor. Do mesmo jeito que deixei lá atrás, calado, firme, com aquele olhar de quem sente tudo, mas guarda para si. Só que agora havia algo quebrado nele, um cansaço, um arrependimento que dava para enxergar de longe. Voltei correndo pela cozinha, o coração disparado, as mãos suadas. Dona Diva percebeu de imediato. Perguntou o que tinha acontecido e eu só consegui sussurrar. É ele, meu pai, ele veio. Ela se levantou na hora, pegou um pano e disse: Então é agora, vai arrumar suas coisas. E foi o que fiz. Lá dentro, o clima era outro. Osmarina estava sentada na sala, folheando uma revista antiga com cara de quem nada sabia. Quando ouviu os passos do lado de fora, se levantou lentamente e abriu o portão. Fez um teatro, arregalou os olhos, levou a mão ao peito e disse com voz doce demais que não esperava a visita. Que surpresa ver seu Agenor ali! Que honra, que alegria! Ele não respondeu, só disse: Vim buscar minha filha. Naquele momento, o tempo parou. Osmarina tentou rir, fingiu constrangimento. Disse que eu estava muito bem ali, que ajudava com a casa, que ia começar os estudos logo, mas ninguém mais acreditava nela. Nem ela mesma. Eu apareci atrás da porta, com minha sacolinha nas mãos e o olhar firme. Meu pai me viu e não disse nada. Não precisava. Os olhos dele já diziam tudo. O silêncio entre nós era pesado, mas era um silêncio cheio de verdade. Dona Diva entrou devagar, carregando minha blusa dobrada e meu par de sandálias gastas. Entregou a mim com um leve aperto no ombro. Eu quis agradecer, mas as palavras não saíam. Ela apenas acenou com a cabeça, e aquele gesto carregava mais significado do que qualquer discurso. Era como se dissesse: Vai, você conseguiu. Osmarina cruzou os braços, tentando manter a pose. Disse que esperava que eu fosse ingrata a ponto de sair assim, sem dizer uma palavra. Que ela tinha me acolhido, me alimentado, me dado teto. Mas eu só olhei para ela, pela primeira vez, de igual para igual, e não disse nada, porque às vezes o silêncio também é resposta. Seu Adelson apareceu no corredor. Ficou parado, coçando a cabeça, sem saber o que fazer. Não disse nada. Não perguntou, não ofereceu ajuda. Só observou, como sempre. Um homem feito sombra. Atravessei aquele portão com as pernas fracas. Cada passo era um rompimento, mas também era liberdade. Meu pai colocou a mão nas minhas costas com delicadeza e me guiou até a calçada. Não me abraçou de imediato, acho que não sabia se podia. Mas quando chegamos na esquina, ele parou, me puxou para perto e me apertou contra o peito. Foi aí que eu chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que saí do sertão. Chorei com a força de quem aguentou demais. Ele não disse nada. Só ficou ali, parado, com a mão sobre a minha cabeça, como quem protege do mundo. E naquele abraço, todo o tempo perdido, toda a ausência, toda a dor, se dissolveram um pouco. Dona Diva ficou na calçada, observando de longe. Quando nossos olhos se encontraram, ela acenou devagar. Eu respondi do mesmo jeito, com lágrimas no rosto.
Sabíamos que aquele era um adeus, mas também era o fim de um ciclo. A viagem de volta foi longa. Pegamos carona com um caminhoneiro que fazia entrega até Floriano. Depois, mais um trecho de jardineira. A poeira da estrada cobria tudo, mas eu não ligava. Encostei a cabeça no vidro e fiquei olhando a paisagem mudar de novo. Os prédios ficando para trás, a cidade sumindo, o mato voltando, o céu ficando mais aberto. O vento do sertão tinha um cheiro que eu quase tinha esquecido. Meu pai não falava muito. Às vezes, soltava uma frase curta, perguntando se eu queria comer, se estava cansada. Mas a presença dele ali já dizia tudo. Era como se ele tentasse, no silêncio, remendar os pedaços que ficaram soltos. E eu deixei. Quando chegamos, era fim de tarde. A luz alaranjada batia nos telhados de barro e as galinhas ciscavam como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Minha mãe veio até a porta correndo. Parou de repente ao me ver. O rosto dela se desfez. Ela cobriu a boca com as mãos e deixou as lágrimas caírem sem vergonha. Veio até mim, me abraçou forte, murmurando meu nome sem parar. Adelina, minha filha, minha menina, minha menina. Eu não conseguia falar, só sentia. Joaquim saiu de trás dela, já mais alto, mas com o mesmo sorriso doce. Me abraçou pelas pernas, apertado. Irene estava mais atrás, encostada na porta. Os braços cruzados, o olhar duro. Não disse nada, mas seus olhos me fitaram com um misto de surpresa e frieza. Entrei na casa como quem volta de um lugar distante demais. O cheiro era o mesmo, o fogão ainda soltava fumaça, o chão de terra ainda rangia. Mas eu era outra. E tudo ao redor parecia menor, mais apertado, como se o mundo não coubesse mais em mim. Naquela noite, dormi no meu antigo colchão de palha. Minha mãe sentou ao meu lado e ficou passando a mão no meu cabelo, como fazia quando eu era pequena. Joaquim dormiu no chão do quarto, dizendo que queria ficar perto. Meu pai ficou na porta de braços cruzados, vigiando tudo como um guarda silencioso. E eu, ali deitada, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem medo. Mas não sem tristeza, porque mesmo voltando para casa, eu sabia que voltar nunca é voltar ao mesmo lugar. Os dias que se seguiram à minha volta foram como caminhar em um chão conhecido, mas com os pés de outra pessoa. Eu reconhecia cada canto da casa, o armário de madeira com cheiro de mofo, o coador de pano pendurado em um prego, os copos de extrato de tomate que viraram copo de beber água, mas tudo parecia diferente, como se o tempo tivesse passado em silêncio e mudado os lugares sem pedir licença. Minha mãe, Dona Quitéria, tentava me cercar de cuidado. Passava mais tempo sentada do que antes, com os olhos sempre úmidos e os dedos brincando com o terço. Preparava o mingau de milho com carinho, deixava o prato do meu jeito, mas havia uma coisa nela que não voltava. Era como se ela também tivesse perdido a filha que saiu um dia na jardineira com vestido azul, e agora tivesse recebido de volta uma mulher estranha, quieta, que dormia com os olhos abertos. Ela me perguntava pouco. Não insistia. Acho que tinha medo de ouvir. Eu percebia que o silêncio dela era feito de culpa, de fé abalada, de orações não atendidas. Às vezes, quando achava que eu não estava olhando, me observava com um olhar longo, como se quisesse me decifrar. E eu fingia que não via, porque também não sabia mais quem eu era. Joaquim, por outro lado, não mudou muito. Estava maior, com os cabelos mais crespos e os olhos ainda cheios de brilho. Me seguia por onde eu ia, querendo saber de tudo. Me perguntava como era Recife, se os carros eram mesmo tão grandes, se tinha rádio em toda a casa. E eu tentava responder, sempre com cuidado, escolhendo as palavras, tentando não derramar tristeza no ouvido dele, porque ele ainda era luz. E eu precisava daquela luz perto de mim. Já Irene era outra coisa. Ela me tratava com um tipo de indiferença afiada. Não perguntava nada, não me dava bom dia, não dividia tarefa. Cruzava comigo na cozinha, como quem desvia de um móvel no caminho. E quando falava, era com ironia.
Dizia coisas como voltou fina demais para esquentar o fogão ou tá cansada de não fazer nada. Eu engolia tudo, porque não sabia se era melhor explodir ou me calar. Mas teve um dia que não deu para conter. Era uma tarde quente, daquelas em que o vento parece ferver. Minha mãe tinha ido visitar uma vizinha doente e ficamos só eu, Irene e Joaquim em casa. Eu lavava roupa no tanque do quintal quando ouvi Irene comentar com Joaquim, em tom alto o bastante para que eu escutasse, que tinha gente que gostava de chamar atenção, que saía de casa para depois voltar com cara de santa, mas era só uma vergonha disfarçada. Aquilo me atravessou como faca. Larguei a roupa e fui até ela. Perguntei se tinha algum problema comigo, se queria dizer algo na minha cara. Ela riu, cruzou os braços e respondeu que eu é que voltei cheia de manha, como se o mundo tivesse me devendo alguma coisa. Disse que, enquanto eu passeava em Recife, ela ficou cuidando da casa, ajudando a mãe, dormindo no mesmo colchão furado, e que agora eu vinha com aquele olhar de mártir, esperando aplauso. As palavras dela me feriram. Não por serem verdade, mas porque carregavam um veneno antigo que eu não tinha visto crescer. Disse que eu não passeei coisa nenhuma, que fui levada como se fosse encomenda, que servi de escrava, que perdi meu nome, minha voz, meus dias. E que, enquanto ela achava que eu estava vivendo um conto de fada, eu lutava para sobreviver em um quarto sem janela. Falei tudo com a voz trêmula, mas firme. Pela primeira vez, desde que voltei, minha voz saiu com força. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu com frieza. Problema seu. Foi você que quis ir. Naquele momento, entendi que nada entre nós seria como antes. A briga acabou com Joaquim no meio, pedindo para a gente parar. E a gente parou. Mas o que foi dito ficou ali, no ar, grudado nas paredes. A partir daquele dia, o clima em casa passou a ser de passos cuidadosos. Cada palavra pesava, cada gesto precisava ser pensado. E eu, mesmo cercada pelos rostos que um dia me foram abrigo, me sentia estrangeira dentro da minha própria vida. Depois daquela briga com Irene, alguma coisa em mim afundou de vez. Era como se eu tivesse confirmado o que já sentia, que eu não cabia mais ali. A casa onde eu cresci, que um dia foi meu ninho, agora parecia pequena demais para os meus silêncios, para os meus medos, para a dor que eu carregava como um peso preso no peito. Passei a falar menos. Dormia mal, acordando sempre no meio da noite, suando frio, com imagens embaralhadas na cabeça. Sonhava com o quartinho escuro, com os gritos abafados de Cecília, com as ordens frias de Osmarina, com a carta rasgada no chão. Às vezes, no sonho, tentava correr, mas as pernas não saíam do lugar. Outras vezes, gritava, mas ninguém ouvia. Durante o dia, fazia o que podia. Ajudava minha mãe na cozinha, varria o terreiro, cuidava das galinhas, mas fazia tudo em silêncio. Evitava os olhos de Irene e desviava das visitas. Qualquer som mais alto me fazia encolher. Qualquer mão estendida me deixava em alerta. Foi então que meu pai, seu Agenor, fez um gesto que eu nunca vou esquecer. Numa manhã de sábado, depois de voltar da feira, ele me chamou na varanda. Sentado no banco de madeira, com a caixa de ferramentas ao lado, estendia para mim um velho radinho de pilha, daqueles pequenos, que ele guardava há anos no fundo do armário. Disse que tinha passado a noite tentando fazer funcionar de novo. Mexeu em fio, limpou as ferrugens, trocou as pilhas. Quando ligou, a voz do locutor surgiu baixinha, com chiado, mas viva. Naquele instante, meus olhos encheram d'água. Peguei o rádio com as mãos trêmulas e apertei contra o peito. Ele não disse mais nada. Só balançou a cabeça devagar e entrou. Foi o jeito dele de dizer que entendia, que mesmo sem saber como me alcançar, ainda queria me oferecer alguma coisa que fosse minha. A partir dali, o rádio virou meu mundo outra vez. Ficava horas com ele encostado na orelha, escutando qualquer coisa. Música, notícia, futebol, propaganda de loja, até receita de bolo eu ouvia com atenção. Era como se as vozes me lembrassem de que o mundo seguia, de que havia movimento lá fora. E, mais importante, de que minha própria voz ainda existia, mesmo que escondida.
Minha mãe, aos poucos, começou a se aproximar de novo. Um dia, enquanto eu lavava folhas de couve no tanque, ela veio até mim com um pano de prato nas mãos e me perguntou se eu estava conseguindo dormir. Respondi com um gesto, sem olhar para ela. Mas ela ficou ali, parada, esperando. Então falei. Disse que às vezes sonhava com coisas que preferia esquecer. Que acordava com o coração disparado. Ela ouviu tudo em silêncio. Depois, me contou que também tinha pesadelos. Que às vezes sonhava que eu voltava, mas não me reconhecia. Disse que a pior dor dela não foi minha ausência. Foi achar que eu não queria mais voltar. Ficamos ali, lavando verdura e trocando silêncios. Mas, naquele dia, uma parte da culpa que nos separava começou a derreter. Joaquim, meu irmão querido, se tornou meu abrigo. Ele era o único que não pisava em ovos ao meu redor. Me fazia rir com bobagens, me mostrava desenho feito à mão e um dia me chamou de lado e disse baixinho: "Se quiser conversar de verdade, eu escuto e não conto para ninguém." Aquele menino, com seus olhos sinceros, foi o único com quem eu tive coragem de abrir um pedaço da alma. Contava para ele meus pesadelos, minha saudade do rádio da Dona Diva e da costura espalhada pela mesa. Falava do cheiro de café vindo da cozinha da vizinha e do som da máquina de costura rodando sem parar. Ele ouvia tudo em silêncio e de vez em quando me oferecia pedaços de rapadura, como se fosse o jeito dele de cuidar de mim. Foi numa dessas conversas que ele comentou, do nada, que tinha escutado na rádio da cidade de Floriano que estavam contratando alguém para trabalhar em um serviço de atendimento. Disse que era numa rádio pequena, que precisava de alguém para anotar os recados do povo. Disse com simplicidade como quem diz: "Por que não tenta?" Na hora, não respondi, mas aquela informação ficou martelando na minha cabeça. Rádio, atendimento, voz. Naquela noite, fiquei com o velho rádio do meu pai encostado na orelha por horas, ouvindo o que dava para ouvir da rádio de Floriano. A sintonia vinha e ia, mas ouvi o suficiente para sentir um aperto no peito. Era como se meu sonho antigo, tão machucado e guardado, desse um pequeno suspiro. No outro dia, fui até o galinheiro e chorei escondida. Não era tristeza, era medo de esperança. Porque depois de tudo, sonhar de novo doía mais do que lembrar. Os meses passaram e a vida foi tomando um ritmo novo. Não era fácil. Eu ainda acordava com sobressaltos, ainda evitava os olhares longos, ainda me sentia quebrada. Mas agora eu tinha um rádio nas mãos, um irmão que me escutava, e uma fagulha de possibilidade dentro do peito. Anos se passaram, e nesse tempo fui remendando o que tinha sobrado de mim. Aos poucos, fui reaprendendo a cozinhar sem medo de errar. Voltei a bordar. Aprendi a responder bom dia sem culpa. A costura da alma era lenta, mas acontecia. E a cada vez que eu ligava o rádio, eu me lembrava. Eu ainda estava aqui. Demorou alguns anos até eu conseguir juntar coragem suficiente para ir atrás daquilo que Joaquim me contou, a tal vaga na rádio comunitária de Floriano. Durante um bom tempo, guardei aquela ideia só para mim, como se fosse um segredo frágil que, se contado, desapareceria. Até que um dia, acordei com uma sensação esquisita no peito, um misto de medo e necessidade. E então eu fui. Já tinha 30 anos. Ainda morava com meus pais, ajudava em casa, bordava por encomenda e fazia alguns serviços para vizinhas. Mas naquele dia, coloquei meu vestido mais decente, prendi o cabelo, passei um batonzinho claro, só para dar cor ao rosto, e fui até a rádio. Era um prédio simples, de uma cor desbotada, com uma faixa pendurada na entrada. Rádio Flor do Sertão, a voz da comunidade. Entrei devagar, com as mãos suando e o coração disparado. Um senhor de cabelo grisalho e olhar cansado me atendeu na recepção. Falei com voz baixa, dizendo que soube da vaga para recepcionista. Ele me olhou de cima a baixo. Perguntou se eu sabia escrever bem e atender telefone. Eu disse que sim. 2 dias depois, me chamaram. E foi assim, sem muito alarde, que eu comecei a trabalhar ali. Os primeiros dias foram difíceis. Eu sentava atrás do balcão e atendia ligações da comunidade, anotava recados, passava as mensagens para os locutores.
sempre com um frio no estômago, com medo de errar, de gaguejar, de chamar atenção. A minha voz, que um dia sonhou em alcançar o mundo, agora tremia só de dizer bom dia, Rádio Flor do Sertão. Mas algo aconteceu. Aos poucos, sem que eu percebesse, minha voz começou a ganhar firmeza. Era discreta, claro. Nada de microfone direto, nada de programas ao vivo. Mas eu atendia o público. Anotava com atenção cada Mãe Maria que manda um beijo para Dona Lúcia, cada Zé da oficina que está vendendo uma bicicleta usada. A rádio era feita disso, das vozes de quem nunca teve palco. E, de alguma forma, eu fazia parte daquilo. Foi numa tarde de sábado que tudo mudou. O locutor oficial não pôde ir. Arlindo, o técnico de som, veio até mim com um papel na mão. Disse que precisava de alguém para ler os nomes dos patrocinadores e os horários da programação. Eu congelei. Disse que nunca tinha falado no microfone. Ele riu com simpatia e respondeu: "Mas tem voz bonita, firme. E aqui é rádio pequena, ninguém vai te julgar. Vai lá, tenta." Respirei fundo, sentei na cabine e coloquei os fones. Quando Arlindo apontou o dedo, indicando que eu podia começar, senti o mesmo frio na barriga que sentia quando era menina, ouvindo o rádio escondido na cozinha da Dona Alzira. Mas falei: disse com voz clara. A Rádio Flor do Sertão agradece o apoio da Mercearia Bom Jesus, da Farmácia São Joaquim e da Padaria Dois Irmãos. Depois disso, Arlindo entrou na cabine sorrindo. Disse que minha voz era macia que nem rede estendida. Fiquei sem saber onde enfiar a cara. Mas por dentro algo em mim reacendeu. Comecei a fazer isso todo sábado. Só os recados, os apoios culturais, nada demais. Usava um pseudônimo, Maria das Dores. Ninguém sabia que era eu, nem mesmo alguns colegas da rádio. Mas Joaquim sabia. Ele sintonizava o rádio todo fim de semana, anotava no caderno as falas que eu lia e me dizia todo orgulhoso: "Tua voz está igualzinha àquelas da Rádio Grande, Adelina. Tu nasceu para isso." Foram anos assim, simples, discretos, mas cheios de significado. Eu seguia trabalhando na recepção, mas aos poucos fui ganhando mais espaço. Lia avisos, gravava mensagens automáticas e, de vez em quando, ajudava com entrevistas gravadas. O tempo passou. Meus pais envelheceram. Dona Quitéria adoeceu aos poucos, ficando mais frágil, e partiu numa manhã tranquila, com o terço entre os dedos. Meu pai se calou ainda mais depois disso. Joaquim casou, teve filhos, mas nunca se afastou de mim. E eu continuei ali, naquela rádio pequena, com o coração cheio de memórias e a alma costurada com retalhos de superação. Hoje, aos 78 anos, sentada na varanda da minha casa, uma casa simples, de janelas largas e cheiro de café passado, eu ainda ligo o rádio toda manhã. A Rádio Flor do Sertão continua no ar, e às vezes ainda leio um recado ou outro, só para não esquecer quem eu sou. Minha voz continua a mesma. Um pouco mais rouca, talvez, mas inteira. Outro dia, saí para ir à feira, coisa que faço toda sexta. E foi lá, bem na calçada em frente à escola, que vi uma mulher vendendo cocada e pé de moleque. Ela me olhou, franziu a testa e depois sorriu. Tinha um lenço amarrado na cabeça, o rosto marcado, mas os olhos vivos. "Adelina?" ela perguntou. Demorei um instante, mas reconheci. Era Lourdes, aquela mesma menina que eu tinha visto ser expulsa de casa, barriguda e sozinha. Agora estava ali, com o filho do lado, um menino moreno, de olhos atentos, que lia um livro enquanto chupava picolé. Ela me abraçou forte, e a gente chorou ali mesmo, entre bancas de fruta e sacolas de feira. Conversamos um pouco. Disse que criou o filho com a ajuda de uma parteira velha e da coragem que não sabia que tinha. Que ele agora estava no 6º ano e era bom de leitura, que queria ser professor. Ela sorriu e disse: "A vida não me pediu permissão, mas eu fui mesmo assim." Eu respondi que sabia exatamente como era. Naquele dia, quando voltei para casa, sentei diante do rádio, coloquei o programa de fim de tarde e deixei minha voz sair, como tantas vezes antes. Mas dessa vez eu não li nada. Só respirei fundo
e, sem perceber, comecei a contar minha história. Porque mesmo que eu nunca tenha tido um programa famoso ou um microfone só meu, hoje eu sei, uma voz pela metade ainda é voz, e ela pode alcançar muito mais do que se imagina. Hoje em dia eu acordo cedo, como sempre. O corpo já não me obedece como antes, mas ainda faço questão de passar meu próprio café, abrir as janelas da sala e escutar o rádio logo que o dia clareia. A casa é simples, de reboco claro e cheiro de sabão em pedra. Fica no mesmo povoado onde nasci, cercada de silêncio e lembranças. E é daqui que eu te conto tudo isso. Demorei muito para ter coragem de falar. Anos guardando na boca uma história que queimava, engasgada entre o medo e a vergonha. Mas agora, aos 78 anos, eu percebo que a maior liberdade que uma mulher pode ter é escolher o que fica. E eu escolhi não deixar o silêncio ficar no meu lugar. Durante muito tempo, me calei. Me envergonhei de ter sido enganada, usada, esquecida. Me culpei por não ter gritado, por não ter fugido antes, por não ter escrito mais cartas. Mas aprendi que a culpa, quando não é da gente, vira corrente. E se a gente não quebra, ela carrega a alma. Ainda lembro da carta de Cecília. Chegou anos depois, numa folha fina, com palavras que pareciam escritas mais por obrigação do que arrependimento. Ela dizia que esperava que eu estivesse bem, que as coisas tinham mudado, que a juventude às vezes nos torna cruéis sem querer. Mas nunca pediu desculpa, nunca escreveu de novo. Guardei a carta numa gaveta por um tempo, depois queimei. Não por raiva, mas para não deixar aquele papel carregar mais peso do que devia. Quem eu nunca esqueci foi Dona Diva. Meu Deus, como eu penso nela. Às vezes, quando o vento bate na cortina da cozinha, acho que é a voz dela dizendo: "Só mais um pouquinho, minha filha." Ela me salvou, não com heroísmo, mas com cuidado, com coragem sutil, com aqueles olhares que me viam quando ninguém mais via. Eu soube, muitos anos depois, que ela partiu em silêncio, sem alarde. Dona Eulália, a parteira, contou que ela pediu para ser enterrada com a tesoura de costura e o terço da mãe. Eu chorei por dias, mas também agradeci, porque ela deixou em mim o maior presente que uma mulher pode deixar para outra: coragem de continuar. Outro dia fui até a cidade, como costumo fazer nas sextas-feiras, só para comprar farinha fresca e umas coisinhas para o fim de semana. E foi ali, na calçada da escola, que vi Lourdes. Estava com o rosto mais marcado, o cabelo preso em um lenço florido e uma banca improvisada cheia de doces caseiros: cocada, pé de moleque, bolo de milho. Ela me olhou, franziu a testa e depois sorriu. Aquele sorriso que atravessa o tempo. "Adelina?" ela perguntou com os olhos cheios d'água. Nos abraçamos ali mesmo, no meio da calçada, entre sacolas, carros e barulho. Chorei e deixei ela chorar também. Depois me apresentou o filho, Ismael, um menino doce com os olhos vivos e um caderno embaixo do braço. Estava voltando da aula, contando que tirou nota alta em redação. Lourdes me disse, com orgulho nos olhos, que ele queria ser professor, que viviam com pouco, mas com dignidade, que ninguém mais calava os dois. Fiquei olhando para ela e pensei em tudo o que passamos. Meninas arrancadas do tempo, jogadas na vergonha, e que ainda assim resistiram. O reencontro com Lourdes me mostrou que a vida, às vezes, devolve, não como a gente esperava, mas do jeito que a gente precisa. Hoje eu entendo que nunca precisei de um palco, de um microfone caro, nem de uma plateia. Bastava poder falar e ser ouvida. Ter alguém que dissesse: "Eu vejo você." É por isso que eu continuo. Toda semana, ligo meu rádio, leio uns recados, dou bom dia para as mulheres da feira, recebo encomendas de bordado. Às vezes, uma vizinha me chama só para conversar e diz que minha voz acalma. E isso basta, porque agora ela é minha, inteira. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante:
Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança. Juntos. E se você, que está me ouvindo agora, também viveu uma história difícil, de superação, de dor que virou coragem, conta para mim nos comentários. Sua história pode ser a próxima a ganhar voz por aqui. Vai ser uma honra dar voz à sua história.